Os seus pais são os seus mocinhos ou os seus vilões? Os heróis ou os bandidos? Como você os vê? Pergunta pra variar estranha, o que já é típico meu, né? Acontece que quando nós somos crianças, os nossos pais são os nossos heróis, são os nossos ídolos, sim. Eles são nossa referência, eles nos dão o norte da vida, eles que nos guiam e nós pequenininhos olhamos lá de baixo para eles e eles parecem os seres que sabem tudo. Eles cuidam, eles protegem, eles dão exemplo, é isso que a gente enxerga. E afinal, não é esse o papel do herói? Não é cuidar? Não é proteger? Sim, a gente sabe que, infelizmente, nem todos os pais e mães conseguem ser essa referência toda. Isso, aliás, para a criança é bem complicado em casos de família, com agressões, com maus tratos, porque para a criança qual é o registro? Se meu pai ou minha mãe é o herói, se ele tá sempre certo, se ele sabe tudo, bom, se eu tô aqui sendo maltratada, não sendo cuidada, com agressões físicas muitas vezes, gente, o errado sou eu. Porque o herói não erra nunca. O herói só tem superpoderes. E aí isso vai deixando registros muito profundos naquela criança e na formação da estrutura, da personalidade, da autoimagem, de quem essa pessoa vai se tornar. Então já fica um alerta, cuidado aí, pais. Não é ser, eu não tô falando aqui em serem permissivos, fazerem tudo pelos seus filhos, mas sim ter um olhar com limites e com afeto, um olhar coerente. Mas enfim, descontado esses parênteses que eu fiz agora, a referência de quando a gente é criança, em famílias com aqueles seus funcionamentos normais, que nem uma família perfeita, neste momento a criança olha para seus pais de baixo para cima, com admiração, com encantamento, e eles sempre são os heróis. Aí a criança vai crescendo e por motivos de individuação, de formar sua autoimagem, sua identidade, de começar a se distanciar um pouco dos pais para poder descobrir quem de fato são, nesse processo de virar adolescente, que eu já falei várias vezes aqui em vários vídeos, o adolescente então passa a olhar o pai e a mãe cheio de críticas. Porque, gente, como é que se distancia de um herói? Ele tem que deixar de ser herói, né? E como é difícil já ir pelo meio termo em tudo na vida, imagine na adolescência, que tudo é extremo, que tudo é mais intenso, que tudo está se descobrindo. Então, neste momento, o pai e a mãe se tornam os vilões. Sim, eles desqualificam aos seus olhos, não precisam falar, né? Porque a gente também não pode deixar o adolescente perder o respeito pelos pais, isso é uma questão. A outra questão é entender que eles não vão mais nos olhar como nos olhavam antes. É difícil? Muito para os pais. Mas eles vão descobrindo que os pais têm defeito, que os pais põem limite, eles acham isso um saco, não gostam. Então, em todo esse processo, eu brinco que os que eram os mocinhos antes passam a ser os bandidos. Os heróis são os vilões que dizem que nem sempre pode tudo, ou que a tua visão de vida tá toda errada. Ah, qual é teu lado político? Eu vou ser do outro, não me interessa qual. E assim vai indo, que é um jeito de conseguir se separar emocionalmente para poder olhar para fora, pai e mãe, então aqui deixa eu olhar para outro lado um pouco e ver qual é a minha visão. Eu não quero mais ser só uma sombra desse pai e dessa mãe. Eu não quero ser dependente, ou como eu brinco, o chaveirinho, né? Quando a gente é criança, tá o chaveirinho da mãe ou do pai, sempre grudadinho. E aí vai se distanciando. Para algumas pessoas é um pouco mais
drástico, para outros adolescentes é um pouco mais tranquilo, mas esse processo existe. Para então, após todas essas duas fases, esses dois olhares, enfim, o que era criança virou adolescente e agora cresceu e virou um adulto. E nesta fase de ser adulto, acontece de novo o que estava de costas para pai e para mãe, vai se virando de frente e vai enxergando e olhando agora com o olhar também do adulto que é. E quando olha para este pai e para esta mãe, não está mais enxergando nem o herói da infância, nem o vilão da adolescência, mas um outro ser humano também adulto, em outra fase da adultez, com seus defeitos, com as suas qualidades. E esse adulto jovem começa a conhecer e aceitar o pai e a mãe real, que é o pai e a mãe que tem. Sim, cheio de defeitos. Sim, cheio de qualidades. Qual é o processo ideal para cada um de nós? É a gente poder olhar e enxergar de fato quem são os nossos pais. Porque se nós só olhamos as qualidades, continuamos idealizando este pai e esta mãe, nós tendemos primeiro a idealizar as atitudes, inclusive, que não são as melhores, porque eles também cometem erros. E aí, se a gente permanece com o que eu chamo da visão infantil do pai e da mãe que a gente tem, primeiro, a gente não se individua, não se independiza. Então, segue tomando decisões na vida, não as que a gente quer, mas as que vão agradar papai e mamãe. Segue não conseguindo ter uma vida própria, às vezes eu já falei aqui em outros lugares, promoções de emprego que poderiam gerar mudança de cidade, mas um grande crescimento, algumas pessoas não conseguem. Ou tem pessoas que ficam tão grudadas, enraizadas, tem gente que não consegue sair da casa dos pais, adultos de 30, 40 anos, ou que saíram e voltaram, porque a raiz ainda está tão forte. E vocês sabem, quando a gente não sai da casa dos pais da gente, a gente acaba ficando ainda infantilizado, ainda preso, ainda nesse papel de filho. Então, tudo isso tem muito a ver, eu não vou dizer que é única e exclusivamente, mas tem muito a ver com esta visão ainda. Minha mãe fez tudo por mim ao longo de uma vida inteira, se dedicou, eu não posso largá-la. Gente, tu tem que ser adulto e pegar a tua vida, né? Com todo respeito, com todo esse olhar que eu falava da adultez. O outro extremo, mais um adendo. Se a gente só olha os pais idealizados da infância, a gente também vai perder um grande ganho. Porque a gente aprende com os pais, a gente aprende com o exemplo, aprende com as referências, aprende a ser humano com o ser humano que eles foram. E a nossa tendência é repetir esses modelos, esses exemplos, mesmo que a gente não se dê conta. Então, quando a gente olha e só idealiza, a gente acaba repetindo praticamente tudo. Revivendo as várias questões da vida deles, sem se dar conta que a gente pode, se a gente olha um pai e uma mãe e diz assim, eles têm defeitos e têm qualidades. As qualidades, beleza, vou aprender com elas. E os defeitos, as coisas que não me servem, eu vou aprender como não fazer. Mas para isso a gente tem que sair dessa visão infantil e aproveitar para crescer, inclusive em cima dos erros dos pais da gente. Aí o outro extremo é aquele adulto que olha e diz, porque eu não aguento mais nem ver, porque tá difícil, porque tá complicado, porque o meu pai ou minha mãe é insuportável, porque nada eu aceito. Aí esse é o adulto que ficou ainda naquela rebeldia adolescente, que também, tanto quanto o que ainda está infantilizado, se pautando pelo olhar, mas de aprovação do pai e da mãe, esse também não está fazendo as próprias escolhas, porque está fazendo as escolhas
para ser diferente, para ofender, para o que não gosta, para chocar pai e mãe, igual adolescente. E não se dá conta que está dando o mesmo peso do que a criança para o olhar do pai e da mãe. Continua indiretamente chamando atenção. E, gente, tudo isso que eu falo não é nada, é consciente, eu me dou conta e por isso eu idealizo, por isso eu passo tentando confrontar. Não, é simplesmente um reflexo de como a gente se sente no mundo e de como a gente ainda mantém um olhar para os nossos pais que não é o olhar de adulto. Qual é o ideal, então? O ideal é nós podermos primeiro saber quem nós somos, qual é a fase de vida que a gente está, o que é importante para nós, quais são os nossos princípios, os nossos desejos para a nossa vida. E aí, achar o equilíbrio dinâmico. Eu sempre digo que equilíbrio em relacionamento nunca é estático, nunca é sempre igual, é uma dinâmica. Mas o equilíbrio dinâmico mais perfeito para cada um de nós, que é suficientemente próximo para ser família, para ter esse vínculo, para ter referência, mas suficientemente distante no sentido de ter sua própria vida, de ser individuado, e um olhar também equilibrado no sentido de isso eu não gosto, não posso mudá-lo. Vou ter que dar um jeito de aceito o que eu não posso mudar, convivo dentro das minhas possibilidades com isso, mas o que eu gosto e me apego ao que eu gosto, sabendo que, bom, essa é a parte boa da relação, essa é a parte que eu posso até aprender. Então, esse seria o caminho ideal para a relação entre adultos e seus pais. Até porque vai chegando a hora que eles vão envelhecendo, é claro que a gente tem que ter um olhar um pouquinho mais cuidadoso, um pouquinho maior, mas isso vai levando tempo, cada um na sua fase do ciclo vital. Daniela, e as famílias que são tóxicas? Existem, como aquelas que eu falei da infância. Nem toda família é tão acolhedora assim. Nem toda família é de manual de instruções. Bom seria se houvesse um manual. Embora eu gosto muito e sempre sugiro o livro O Código da Família, que dá um bom norte pra gente. Mas enfim, é impossível a gente viver dentro dos manuais que estão tão modernos, por aí quando nascem os bebês as mães compram vários desses livros manuais. Mas enfim, nem toda família, nem todo mundo, todo pai, toda mãe teve uma história com sua família de origem também, que lhe permitiu um equilíbrio suficiente para a hora de se tornar pai ou mãe. Não lhe deu referências saudáveis muitas vezes do que é ser pai ou mãe. E aí essa pessoa às vezes não consegue, ou este casal, ou esta pessoa não consegue dar uma referência melhor para os filhos. Existem sim pais que não têm limites nas relações, que tem, às vezes, são tóxicos no sentido, às vezes, de intromissão, de não liberar filho, de exploração, inclusive financeira, e aí por aí vai. Aí o que fazer? Seria assunto para um vídeo inteiro. Mas o ideal aí é achar a tua distância ideal. Até onde tu pode conviver que não te contamine, que não te faça mal, e até onde tu acha que tu pode conviver e aprender a olhar o que esta figura materna ou paterna tem para te dar. Para te dar, que eu digo do sentido afetivo ou de referência. Eu pertenço a essa família, eu tenho pai ou mãe, enfim, né? Mas poder conviver dentro de um olhar de adulto. Porque se a gente faz esse olhar de adulto, que é, ok, é meu pai, é minha mãe, tem defeitos, tem qualidades, convivo com a parte boa, se eu acho que tá meio pesado, dou uma recuadinha, e assim nós vamos. Isso é o que o adulto faz. Eu sei que é difícil, pouca gente fala com essa, parece frieza para alguns. Eu diria que é simplesmente realidade, que a gente não costuma olhar. Então, quando a gente costuma fazer esse olhar de adulto, simplesmente
Um adulto olhando para outros adultos e vendo o que tem de bom, o que eu não concordo, não vou mudá-los, então eu vou conviver e vou tentar reforçar as partes melhores do nosso relacionamento, afinal nós somos adultos também, podemos fazer isso. Enfim, quando a gente chega neste ponto, a gente pode dizer que cresceu, de fato, também emocionalmente. E aí a gente passa para esta outra fase, que é a fase de filhos adultos se relacionando com pais adultos. E aí, para você, seus pais são os mocinhos ou são os vilões? Pensa nisso. E se esse vídeo fez sentido para você, deixa seu like aqui no canal, porque é ele que faz a divulgação para que mais pessoas também tenham acesso ao vídeo. Obrigada!